E aí, muito pernilongo na sua casa? Nossa, Bastante, Mauro. Nestor? Na minha casa, eu vou dizer uma coisa, hein? Chega a levantar o edredom da gente à noite. Barbaridade, hein, rapaz? Tá friozinho, você liga o ar-condicionado, fica frio, você puxa o edredom, pernilongo vem e tira o edredom, descobre os pés, descobre a cabeça e vai indo. Pois Mauro, é. mas a reclamação tá grande mesmo, brincadeira à Tá parte. grande. A reclamação, moradores de todas as regiões, todos os bairros da cidade, tô recebendo aqui. Aí, ó, você pode acompanhar aí na live. O morador tá mandando aqui, ó, na Vila Barbosa tá parecendo enxame de abelha, E de Nestor, tanto pernilongo. E o que chama atenção é o seguinte, A antes daquela frente fria rigorosa que tivemos, a infestação estava impressionante, né? Havia nuvem desses pernilongos, eu chamo de mosquito, tá? Mas você entenda como pernilongo também, tá tudo certo. Muriçoca, pernilongo. Muriçoca, enfim. E havia muitos mosquitos, inclusive nuvens em alguns bairros, e teve gente que fez imagens, só que essas imagens não chegaram até nós. Mas ali, essa imagem, por exemplo, na live aí, pessoa com as mãos, né, e um monte de mosquito morto nas mãos dessa pessoa, chegou inclusive à Secretaria de Saúde. A própria secretária Daiane nos forneceu essa imagem e ela disse, olha, estamos cientes disso, olha o tanto de mosquitos. E voltou, depois que passou a frente fria, tá voltando a incidência desses mosquitos. E eles são criados, hein, Mauro? São criados. E gostam de um sanguinho, né? Ó, muitos moradores estão relatando aí pra gente um aumento significativo desses insetos aí, causando, é claro, né, desconforto e principalmente, né, Mauro, a preocupação com a proliferação de doenças. Exatamente, e sobre esse assunto, nós conversamos com a secretária municipal de saúde, Daiane Pupim, para nos falar das medidas que estão sendo adotadas pela Secretaria Municipal de Saúde para garantir o controle dessa proliferação desses insetos e a segurança da nossa população. Bom dia, Mauro, ouvintes. A gente tem ciência da situação. Muitos moradores têm procurado o controle de vetores e passado o endereço das residências. A gente tem feito visitas. A grande maioria, Mauro, não é o mosquito Aedes aegypti. Ele é um mosquito grandão, meio amarelado. É um pernilongo que a gente chama, é um pernilongo comum. Ele não é o causador da dengue. A gente, de fato, não está numa época de alta de casos de dengue. A tendência agora é parar as chuvas, né? O inverno tá aí, começar a seca, agosto praticamente não chove. E a tendência é um declínio mesmo de casos de dengue. Eu tô na saúde, Mauro, há 15 anos esse ano. Eu nunca tinha visto essas nuvens de mosquito, né? Eu não sei se é por conta de condições climáticas ou alguma coisa relacionada ao meio ambiente, né? Que acaba proliferando esses mosquitos. Mas fato é que a maioria não são mosquito Aedes, a gente tem ido em loco. O controle de vetores faz um trabalho, sim, de bomba costal. Quando há um caso notificado de dengue, faz todo o tratamento no quarteirão. A gente fala que é um bloqueio de quarteirão através de bomba costal. E a gente tem feito um trabalho, Mauro, de conscientização em relação às fossas. Quero aproveitar a oportunidade. Então, aquele pessoal que tem a fossa ali na calçada, que é aquele cano que está aberto, a gente pede para que a pessoa corte uma garrafa PET, acho que todo mundo tem em casa, para encaixar e tampar. Porque aquilo ali pode ser um grande criadouro de mosquitos. Então, a gente tem feito esse apelo, né? O controle de vetores tem tampado várias fossas, mas eu acredito que se cada um de nós tampar a sua fossa, o resultado a gente atinge com certeza um número muito maior. Então a gente pede esse apoio, porque de fato está tendo essas nuvens de mosquito. A gente ainda não entende o motivo, mas não são, na sua grande maioria, do Aedes. Os mosquitos causadores de arboviroses, como dengue, zika e chikungunya, normalmente é o Aedes aegypti ou Aedes albopictus. Esse tipo de mosquito que está aí em nuvem na cidade não é esse mosquito em especial. É claro que isso causa uma preocupação, né? A gente nunca tinha visto nessa quantidade, né? Então a gente pede esse apoio da população, Mauro, para que a gente consiga tampar mesmo as fossas, os criadouros. E a gente está implantando agora o Ovitrampas no município, que é a distribuição de armadilhas em locais estratégicos dentro da cidade, para que a gente consiga capturar os mosquitos. Então a gente tem se movimentado para ter um ano aí, o ano que vem, 2026, com poucos casos de dengue, porque esse ano a gente teve mais de 500 casos notificados, então o número foi elevado. O fumacê não cabe para uma situação como estas?
Olha, o Fumacê, ele é uma parceria município e estado. O estado é que manda a Leco, que é a máquina do Fumacê, e o inseticida vem pelo governo federal. Quando há casos de dengue. Não é a nossa realidade, a gente está em declínio dos casos de dengue, como é esperado mesmo para essa época do ano, está em declínio, acho que o estado todo. Então, neste momento, eles não mandam o Fumacê. E o Fumacê, ele vem para uma questão de dengue, de arboviroses. Porque quando você joga o inseticida, Mauro, ele não tem uma discriminação, ele mata tudo. Então isso para o meio ambiente é muito ruim. Então o Fumacê ele tem que ser usado com sabedoria. Quando há risco de vida, quando há risco de adoecimento. Então é claro que incomoda, eu tenho certeza disso. Né? A gente usa repelente, usa spray de aerosol, usa raquete para tentar matar os pernilongos. Mas o Fumacê ele só vem quando há risco de epidemia de dengue, de casos de dengue, que não é a nossa realidade neste momento. Para finalizar, eu me lembro que há um tempo atrás, não sei se hoje essa prática ainda ocorre, que se jogava um produto na água para poder combater as larvas do Aedes. Se ocorrer a situação da presença de larvas, né, desse outro tipo de mosquito, o controle de vetores pode vir a adotar essa prática também, ou ela já foi abolida, ou seja, ela não é mais realizada? A aplicação de larvicida ainda acontece, Mauro. É uma prática do controle de vetores quando ele localiza locais com acúmulo de água que tem a presença de larvas. Eu vou te dar um exemplo. Eles fazem muitas visitas em pontos estratégicos. Esses pontos estratégicos não são residências, como por exemplo uma horta. Então tem pessoas que guardam água em tambores para poder aguar lá a horta. Então o que o controle de vetores faz? Ele visita esses pontos estratégicos, vendo que tem água acumulada, eles depositam o larvicida para evitar que ali nasça a larva e que depois se torne um mosquito. Então essa prática realmente ela já acontece. Não só para o Aedes? Não só para o Aedes, aí ele vai matar a larva mesmo na água. Alguma coisa mais a acrescentar, fique à vontade. Bom, eu agradeço o espaço e peço ajuda mesmo da população, Mauro, se puderem tampar, por favor, as bocas de fossa com garrafa PET. É uma medida simples, barata, acho que todo mundo consegue fazer em casa e que traz grande resultado para nós. Obrigada. Ô Mauro, chama a atenção, a secretária em um determinado momento aí, ela cita duas situações, que ainda está em estudo essa questão desse aumento, né, significativo de pernilongos, mosquitos, enfim, aqui em Aparecida esse ano. A gente, todos os anos tem, a gente sabe disso, mas isso é muito sazonal também, né? O aumento é sazonal. Mas ela cita em um determinado momento aí, Mauro, questão climática e questão ambiental, porque as informações que nós levantamos, a secretária também confirma isso, isso não tem ocorrido só aqui em Aparecida do Taboado, né, Mauro? Não. Tem ocorrido, inclusive, em cidades aqui da região da Costa Leste. E esses municípios, a exemplo da Secretaria Municipal de Saúde, relataram esta ocorrência para a Secretaria de Estado de Saúde. E diante desses relatos que estão chegando ao Estado, a Secretaria já estuda a possibilidade de realizar estudos, levantamentos para dar uma resposta à sociedade do porquê isso está acontecendo. Mas realmente, questões climáticas, questões ambientais podem estar interferindo aí no meio ambiente e por isso a proliferação destes mosquitos de uma maneira surpreendente na nossa região. Agora, o que a secretária deixou bem esclarecido é que não são mosquitos, não é o Aedes aegypti. Não é o Aedes aegypti, agora não é possível ainda dizer se esses vetores, se eles têm, se eles transmitem alguma doença. Em princípio não. A grande preocupação continua sendo o Aedes aegypti, até porque ainda temos em menor quantidade, mas alguns casos pontuais de dengue e tem gente que está inclusive internando, viu, Júnior? Tem gente que está internando porque a dengue está vindo aí de um jeito que o pessoal está dizendo que está cada vez pior. Os sintomas estão cada vez mais graves, mais intensos e realmente causam muito transtorno para os pacientes. Então, em princípio, a preocupação é com a dengue, não pode vir o Fumacê, porque não se aplica para esse caso, para esse tipo de mosquito, né? O Fumacê, ele só ocorre, ele só é liberado
em situações de muitos casos de dengue, como nós tivemos aqui, inclusive 2 vezes o Fumacê veio para combater o Aedes. Então, para esse tipo de mosquito, ainda não há essa liberação por parte da Secretaria de Estado de Saúde. E lembrar o pedido que a secretária fez a toda a população, né? Quem tem fossa, né? Quem tem fossa em casa aí, providenciar, tampar a fossa. Pode cortar a garrafa, uma garrafa PET, corta aí a metade da garrafa de refrigerante PET, você tampa a fossa, onde fica aquele cano do suspiro ali, porque os mosquitos, aquilo ali tá servindo de criador dos mosquitos, né, Mauro? Inclusive, sobre essa questão de fossas, eu não sei se o Tony vai conseguir ter essa imagem, a gente até publicou essa matéria sobre uma tampa de fossa que estava recheada de mosquitos. Aquela imagem, a Secretaria Municipal de Saúde havia recebido, era ali perto da delegacia, nas imediações da delegacia, e no dia seguinte, quando a secretária recebeu essa imagem, a equipe de vetores já foi lá, já tomou a providência, já tampou inclusive a fossa, mas rapaz, se você visse a boca, como é que tava preta de mosquito, impressionante. Então você que tem fossa aí na sua casa, toma essa providência aí, ó, tampar o cano, a fossa tá aberta aí, o respiro, né, da fossa, corta uma garrafa PET e tampa. Ralos, quem tem ralos em casa também, procura colocar um plástico lá, uma sacolinha plástica para tampar os ralos. Isso aí vai ajudar também a diminuir o número de pernilongos aí dentro do seu ambiente domiciliar. Mas o importante é que a Secretaria de Saúde tem conhecimento disso. Essa reclamação que chegou para a gente também chegou, né, Mauro, da Secretaria. E o Estado já foi comunicado disso aí, porque não está acontecendo só no município. A nossa região aqui, Costa Leste, agora não se sabe quais as causas e os motivos, mas está em estudo isso aí, né, Mauro? Está em estudo e acreditamos que em breve a Secretaria de Estado de Saúde possa se manifestar. Mas eu repito, não é só também municípios da Costa Leste. A gente diz sobre a Costa Leste porque a Secretaria tem, né, contato com Vale da Celulose. Vale da Celulose. Mas há outras regiões do estado em que também está ocorrendo esta incidência.